Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live aí. Vamos estar ligando nossos apetrechos aqui. Cadê as meninas que vão nos ajudar aí com o louvor? Vamos bater um papo nessa noite, então esperar o pessoalzinho chegar. Nós não estamos com muita pressa não. Vamos aguardar o pessoalzinho que está entrando. Não, pode sentar ali na sala. Eu sento ali. Não, só comentário você. Vamos lá, pessoal. Começar nosso freestyle dessa noite. Nós estamos aqui direto da igreja fazendo nosso freestyle. Deixa eu mostrar para vocês que nós estamos seguindo todas as regras da pandemia. Não tem ninguém na nossa igreja, só está a minha esposa linda, maravilhosa, a esposa do pastor Fernando, que eu vou deixar ele fazer esse comentário. Pastor Fernando. Boa noite a todos. Então, nós estamos seguindo muito bem as recomendações aí. A irmã Gigi já lá, ó. Ei, irmã Gigi. Então, nós estamos seguindo todas as normas da pandemia, né? Nós estamos trabalhando conforme está sendo orientado, deixando o pessoal em casa. Eles vão assistir essa live em casa, vão estar, quem puder assistir agora vai estar assistindo, quem não vai assistir um pouquinho depois. Nós vamos estar transmitindo no Instagram e também no Facebook, e depois mais tarde eu vou estar colocando no YouTube, no meu canal do YouTube. Então nós vamos começar. Primeiramente eu quero estar começando com vocês orando, agradecendo a Deus que nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho da palavra de Deus, falar de quem é o nosso melhor. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre forjando o caráter na luta. Nós estamos passando por um processo um pouquinho fora do comum, né? Diferente um pouquinho das nossas vidas, né? Que é essa pandemia. Então nós queremos bater um papo um pouquinho falando sobre forjar o nosso caráter em cima dessa luta, mostrar como que tem que ser o caráter cristão. Mas primeiramente eu queria estar orando com você, queria que você estivesse fechando seus olhos, aonde você estiver aí, se conectando com Deus, pensando em Deus agora nesse momento, que tudo que nós vamos estar fazendo aqui nessa noite é para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Deus maravilhoso, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, pela Tua graça que é rica em cima de nós, ó Pai, pelo Teu amor, pelo perdão que o Senhor nos concede após o nosso arrependimento, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu Filho que morreu na cruz por nós. Muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz e nos acompanha, sabe, para que nós possamos saber qual é a Tua vontade nas nossas vidas, ó Pai. Nessa noite, Senhor, nós queremos forjar o nosso caráter, Pai. Nós queremos fortalecer o nosso caráter cristão, ó Deus, em todas as circunstâncias da nossa vida, porque é muito fácil, Deus, a gente forjar, ter um caráter cristão na alegria, mas nós queremos também ser fortes como cristão, ó Pai, também nas dificuldades, nas lutas, nas adversidades, ó Pai. Em nome de Jesus, recebe o louvor que nós vamos estar fazendo para o Senhor. Recebe, ó Pai, essa palavra que nós vamos estar falando nessa noite, ó Deus, que seja tudo para glorificar o Teu nome. Vem estar com cada um que vai ouvir essa live, Deus, em nome de Jesus. Toca através do Teu Santo Espírito, ó Pai.
Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nessa noite, como eu mostrei aqui para vocês, o pastor Fernando está fazendo parte dessa live. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre forjando o caráter. Ele trouxe uma pessoa para mostrar para nós que forjou o seu caráter, e eu também trouxe uma pessoa. Então, se você quiser compartilhar uma pergunta, fazer alguma pergunta, conversar um pouquinho, fica à vontade, pode colocar aí. As meninas vão estar olhando nos celulares aí e compartilhando conosco, beleza? Nós vamos louvar um pouquinho a Deus, e o primeiro louvor é Eu Te Busco. Agradecer aí o pastor Domingos, que está participando da live, a Fabielle, o Negadinha, meu amigo do trabalho aí. Obrigado, Nega, pela força. Que Deus possa abençoar vocês aí. Nós vamos estar cantando uma música muito bonita. Queria que vocês estivessem prestando bem atenção na letra. As meninas vão estar cantando aí, o pastor Fernando também. A música de Jó. Conta um pouquinho da história e da vida de Jó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo os poderes materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó,
toda a glória. E esse louvor ele encaixa muito bem no que nós vamos conversar nessa noite, sobre lutas, porque é muito fácil nós sermos cristãos, eu falar que sou de Cristo, no momento em que tudo está acontecendo bem na minha vida, quando tudo está caminhando muito bem, quando todas as coisas estão bonitas na minha vida, quando o meu emprego está bom, quando o meu carro está bom, quando meus filhos estão bem. Aí é muito fácil a gente ter o caráter de Cristo, falar que nós somos cristãos, mas no momento da dificuldade, no momento da luta, nós também temos que ter o mesmo caráter. E é sobre isso que nós queremos conversar nessa noite. Eu queria convidar o pastor Fernando, ele está sentando aqui conosco. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, forjando o nosso caráter na luta. O que nós queremos trazer com isso? Que eu tenho que ter o mesmo caráter cristão que eu tenho quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, quando tudo está dando certo na minha vida, na dificuldade. Não sei como que está a sua vida hoje, não sei como você está passando por qual luta que você está passando, mas tenho ouvido muitas coisas durante essa semana de pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão doentes, né? Que pessoas que estão estressadas, algumas ansiosas com a situação que estamos vivendo. Então é sobre isso que nós queremos falar. Eu forjar o caráter cristão no meio da dificuldade, não somente na alegria, mas na dificuldade também. Tenho que permanecer firme nos caminhos do Senhor. Eu tenho que me policiar para que minha fé continue a mesma, ou até mesmo eu aumentar a minha fé. Então é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite, né, pastor? Amém, Carlinhos, boa noite a todos vocês que estão com a gente aí através do Facebook, o Instagram, né? Estou feliz aqui de estar compartilhando mais uma vez com meu irmãozão Carlinhos essa live e o assunto bem pertinente, né? Que vem trazer aí vamos trazer alguns exemplos muito importantes dentro da palavra de Deus, de pessoas que tiveram seu caráter forjado através das lutas, né? Do sofrimento. E que Deus abençoe a tua vida com essa palavra, que Deus abençoe a tua vida nessa noite. Obrigado por você estar aí. Eu não consigo ver daqui depois, mas para todos que entrarem, para todos que estiverem aí assistindo, participando, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos conversar, bater esse papo então. Agradecer aqui a nossa diaconisa, né, que trouxe uma aranha para nós. Glória. Então nós vamos começar então esse papo, né? Pastor, como que eu posso começar forjando o meu caráter em meio a essa luta, né? Eu queria saber um pouquinho mais quem que o Senhor trouxe aí de exemplo para nós e como que Ele forjou, como Ele fez para continuar firme nos caminhos do Senhor em meio a tantas dificuldades que aconteceram na vida dele. Amém. Carlinhos, quando a gente fala em forjar, significa moldar de uma forma forte, de uma forma persistente, moldar de uma maneira a se tornar resistente, forte. Isso é forjar. E forjar caráter é algo que somente mesmo Deus pode fazer com as pessoas. Eu vou compartilhar com vocês hoje sobre a vida de uma pessoa que teve o seu caráter totalmente forjado por Deus e que através da sua submissão a Deus, ele vai chegar a ser um grande líder, né, nas escrituras sagradas, um grande líder do povo de Deus. E eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre Josué. Eu quero falar um pouquinho sobre Josué. Eu trouxe aqui um esboço, até meia-noite nós vamos ficar aqui, mas pode ficar sossegado, não vamos perder não. Isso aqui é só para mim não esquecer os tópicos que eu gostaria de falar com vocês.
problema é que o Instagram vai cortar ele, viu, pessoal? O Instagram só deixa a gente transmitir 1 hora, então ele não vai conseguir ficar não, viu? Fica tranquilo. Isso aqui vai ser, é só pra gente lembrar mesmo. Bom, eu queria conversar com vocês a respeito da vida desse homem chamado Josué. Me fascina muito, eu sempre fui fascinado pela história de Josué. Sabe por quê? Em primeiro lugar, Josué, ele nasce escravo. Ele vai nascer escravo lá no Egito, quando o povo de Deus, o povo hebreu, estava ali escravizado pelos egípcios, né? Depois que José levou sua família para lá para o Egito, eles ficaram muitos anos ali, mas depois eles foram escravizados pelos outros faraós que vieram. Olha que entendimento eu vejo na Escritura. Josué teve o seu caráter forjado por Deus. Em primeiro lugar, ele nasce escravo numa terra estranha, numa terra que não era do povo de Deus, mas ele está lá no meio daquela multidão toda, onde Moisés vai retirar esse povo, né? E olha que interessante, Deus seleciona esse homem para ele auxiliar a Moisés. Então ele sai do Egito, ele era escravo, nasceu escravo, sai do Egito, e a hora que ele sai do Egito, Deus chama ele para perto de Moisés para servir e auxiliar Moisés. Vocês estão entendendo que interessante? Eu era escravo, saio do Egito, mas agora tem que servir esse homem aqui. Parece que é alguma coisa que não é muito legal. Talvez muitas pessoas falassem assim: imagine, por que eu vou ser obediente? Coré, Datã e Abirão fizeram isso, eles se rebelaram contra Moisés, contra o povo. Mas vamos lá, quando eu vejo Deus chamando ele e colocando ele para auxiliar Moisés, ele é submisso. Capítulo 17, versículo 9 de Êxodo, ele é designado por Moisés para liderar. Agora Moisés já está delegando a Josué coisas importantes, tarefas importantes. Ele delega para Josué liderar um ataque contra os amalequitas, né? E Josué vai nessa batalha. Vocês lembram muito bem aquela batalha onde Moisés vai subir no outreiro, ele vai ficar lá com os braços abertos, né? E aí está Arão e mais parece, se não me engano, estão ajudando ele, porque enquanto Moisés estava com os braços erguidos, o povo vencia, mas quando Moisés ia cansando, o braço ia desfalecendo, os amalequitas começavam a prevalecer. E dessa forma foi até o final, e o povo saiu vencedor. E quem estava liderando? Josué. Aquele rapaz saiu escravo de lá e foi levado como auxiliador de Moisés. Uma outra questão, aí eu vou ver lá no capítulo 24:13 de Êxodo, aonde o Senhor pega Josué e leva ele junto com Moisés ao Monte Sinai. Olha só, nem os sacerdotes, ninguém pôde chegar lá no Monte Sinai senão Josué. E ele foi até uma parte, e Moisés falou para ele: fique aqui, daqui para frente é eu e Deus, você vai ficar aqui. Mas ele foi até uma parte, ele foi a primeira pessoa a ver Moisés descer, o rosto de Moisés brilhar. Vocês estão começando a entender que o que Deus tem feito na vida desse homem, pela submissão, ele começa agora, aos pouquinhos, a ser transformado por Deus. E por que Deus está fazendo isso? Porque Deus tem um projeto na vida de Josué, assim como tem um projeto na tua vida também. Mais para frente, Deus vai colocar Josué à frente também de batalha contra 5 reis, né? Contra 5 reis. Já na entrada, já em Canaã, ele vai vencer 5 reis. Ele agora Moisés morreu. Perdão, irmão, só um pouquinho. Moisés vai morrer, Deus manda preparar Josué, apresentar Josué para o povo, porque Josué vai suceder Moisés. Ou seja, um homem que saiu escravo do Egito agora vai virar o líder de todo o povo. Sabe o que significa isso? Forjar caráter. Deus forjou o caráter desse homem de uma tal maneira que levou esse homem de escravo do Egito à liderança de um povo.
Só para terminar, irmãos, que senão fica muito extenso, eu queria só fazer que vocês entendessem 2 pontos que eu vejo nessa situação de Josué. Em primeiro lugar, quando Deus chama Josué como líder, que Moisés morre, ele faz uma promessa para Josué. Ele fala assim: Josué, tão somente seja forte, seja valente, e eu estarei sempre contigo. Eu estarei com você, te protegerei, estarei do seu lado, você vai prevalecer. Olha que interessante, quando Deus chama o homem, quando Deus chama o ser humano para a sua obra, Ele garante para a gente que Ele estará do nosso lado. Agora, quantas coisas Josué passou? Quantas provas Josué passou? Não é verdade? Quando ele estava lá com os espias, espiando a terra, Moisés chama ele, Caleb, como 2 espias particulares, como 2 espias especiais, e quando eles relatam, as pessoas quiseram até mesmo pegar eles 2, Josué e Caleb. E por causa do povo, Josué e Caleb ficaram peregrinando 40 anos no deserto. Você está achando que é moleza, irmão? Não é moleza não, 40 anos peregrinando no deserto, para chegar onde? Na terra prometida. E aí às vezes a gente vê que nós queremos que Deus resolva a nossa vida de uma hora para outra, de um momento para outro, no estalar de Deus. Irmão, Deus está forjando o teu caráter, Deus está trabalhando a tua vida. Se você está num deserto, se você está andando no deserto, é porque Deus está forjando o teu caráter. E aí a gente vê Josué murmurando, nós vemos Josué praguejando Deus, nós vemos Josué xingando pela má sorte que ele tem. Não, Josué é obediente, ele é fiel a Deus, e Deus vai dar a Josué a vitória final. Todas essas coisas, Carlinhos, seria até assim, olhando várias passagens da Bíblia, natural, mas olha só para fechar, Deus dá uma vitória ao povo de Israel na liderança de Josué contra os midianitas. E nesse dia, nesse episódio, pega a tua Bíblia lá, dê uma olhadinha, você vai ver que nesse dia Deus parou o curso do universo. Deus mexeu no curso do universo. É relatado que Deus parou o sol e a lua. Deus parou o curso do universo para Josué vencer a batalha. Esse é um homem de caráter forjado, ao qual o próprio Deus, ele mexe na natureza para dar vitória para o seu filho. Amém, Carlinhos? E o bacana é que essa história de parar o universo é comprovado pela ciência, né? Que eles fazem a regressão da contagem dos dias e falta um dia e uma noite. Então, isso é confirmado pela ciência, né? Super bacana. E o que eu tenho que falar de Josué é isso: um homem que sai escravo do Egito, tem o seu caráter forjado para ser um grande líder do povo de Deus. Amém? Pastor, eu não sou muito puxa-saco não, mas eu tenho um rapazinho que eu gosto muito na palavra de Deus. Eu queria compartilhar também um pouquinho sobre a vida dele. Não sei se é porque eu sou baixinho, né, e eu aproveito essa situação, ou porque ele tem coisas muito bacanas para a gente estar aproveitando da história dele. Eu vou falar um pouquinho sobre Davi, o rei Davi, um cara que também ele passou por esse processo de transformação, né? Ele passou por essa forja, né, que Deus preparou para a vida dele, e desde o início da história dele, desde o início da carreira dele, vamos dizer assim, do ministério dele, Deus vem forjando a vida dele, né? E a primeira coisa que eu encontrei, primeiro eu queria falar uma coisa que eu achei super bacana. Na hora que eu estava estudando um pouquinho sobre a vida de Davi foi uma das pessoas que mais estão escritas na Bíblia, né? Que tem mais histórias, que é mais contado, né? Na palavra de Deus. O senhor sabe quem que é a primeira pessoa antes dele que mais tem passagem, que mais é falado na palavra? O senhor até comentou um pouquinho aí, Moisés. Eles são as duas pessoas que mais se tem histórias contadas, que mais tem coisas comentadas na Bíblia. Eu achei super interessante isso, né?
Então, eu vou contar um pouquinho sobre a vida de Davi e como que Deus forjou o caráter dele como cristão. Davi é um cara que ele passou por muitas dificuldades, e as dificuldades, o bacana das dificuldades que ele passou, cada uma foi em um formato, cada uma teve um estilo. E a primeira que eu queria colocar, a luta contra feridas, estigmas da juventude. Isso a gente encontra, você que está aí na live, vai marcando aí esses versículos que é super bacana, né? 1 Samuel 16, o versículo 10 e o 11. Essa passagem conta um pouquinho, né? Quando Samuel vai até a casa dele, né? Deus fala com Samuel para que Samuel fosse ungir o próximo rei, né? Que ele fosse ungir a pessoa que ia cuidar do povo de Israel, né? E daí quando Samuel chega lá, o primeiro filho bonitão, forte, né? Aquele cara musculoso, né? Que hoje as moças falam, né? Aquele cara fortão, vistoso, né? Foi o primeiro que Samuel olhou e já falou assim: opa, eu acho que é esse. E Deus falou: não, eu não olho o externo, mas eu olho o interno. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7 dos filhos, e nada. Samuel falou: não é nenhum desses. Tem mais alguns? Tem mais algum filho? Samuel 16, versículo 10, vou ler rapidinho com vocês. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé, né? Esses são todos os seus filhos, ou os filhos que você tem? Respondeu Jessé: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Na realidade, se a gente começar a entender essa passagem, Davi já teve uma discriminação ali na sua juventude, né? Ele já passou por uma certa luta. Eu tenho um, mas fica tranquilo, ele está cuidando de ovelhas. Eu acredito assim, não está na palavra de Deus, mas a gente começa a viajar que o pai pensou assim: não vai ser aquele pequenininho que está lá, né? Aquele ruivinho, titiquinho que está cuidando das minhas ovelhas, né? Então ali ele já teve um momento, né? Eu quero até fazer uma pergunta, né? Eu quero deixar uma coisa no ar. Quem aqui já se sentiu esquecido, rejeitado dentro da sua própria família, né? Então ali já foi a primeira luta que ele passou sem saber, né? Na realidade, porque ele estava cuidando das ovelhas, ele passou essa luta e nem sabia. Segundo pensamento, a segunda luta que eu queria: lute contra críticas e julgamentos familiares. Essa aí é mais bacana ainda, pastor. Porque o seu pai chegou, né? Jessé falou assim: filho, vem aqui, Davi, vem aqui, meu garoto. Nós temos alguns dos seus irmãos guerreando, eles estão lá lutando contra os filisteus, né? Estão naquela luta ferrenha, né? Eles já estão há muitos tempos lá. Então eu queria que você levasse uma comidinha. Vou fazer uma quentinha aqui para você levar lá para os seus irmãos, né? E ele foi. Quando chegou lá, Golias, ele estava afrontando o nosso Deus, né? Ele estava insultando o nosso Deus e o povo de Israel. Davi tinha um coração tão quebrantado perante Deus, ele tinha um coração tão assíduo para com Deus, que ele se ofendeu ouvindo tudo aquilo lá. Mas o interessante é que ele se revoltou, ele ficou muito bravo com a posição que Golias estava tendo com Deus e com o povo de Israel, e ao mesmo tempo ele também: por que ninguém fala nada? Por que ninguém faz nada? E nisso, o seu próprio irmão, ele se levanta e fica muito bravo. Samuel 17, 28, vou ler rapidinho para vocês. Então Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui, Davi? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Ali ele já teve, imagine só, pastor Fernando, você no
meio onde está o seu irmão e os amigos do seu irmão, né? Os amigos de trabalho do seu irmão, e o seu irmão dá essa afrontada. O que você está fazendo aqui, Fernando? Sem contar, né, Carlinhos, que já era uma afronta, porque ele já tinha também sido ungido na frente deles, né? Como um futuro rei de Israel, mas é pesado. É pesado, cara. Ele já teve ali um julgamento e críticas contra seu irmão. E uma coisa que eu acho interessante, que o Eliabe falou, interessante, e ao mesmo tempo ele dá um nó na cabeça da gente. Cadê? 28. Sei que você é presunçoso e seu coração é mau. Por que Davi foi escolhido por Deus? Ele foi escolhido segundo o coração de Deus. Então é complicado a gente dar esse pensamento. Mas assim, o que eu queria trazer para vocês, mostrar para vocês, infelizmente muitos, para ter uma conquista fora, primeiro precisa lutar contra os julgamentos dentro da própria família. Isso acontece muito com pessoas que não são cristãs, e uma dessas pessoas vão para a igreja e aceita Jesus. Os demais da família normalmente dá aquela criticada. Então essa é uma luta muito comum de acontecer nas nossas famílias, né? Verdade, cara. Isso acontece muito nas nossas famílias. Pessoas jovens que chegam na igreja e, nossa, minha família não está aceitando. Terceira luta que nós podemos pensar um pouquinho aqui, que aconteceu na vida de Davi. Lute contra o desprezo e a indiferença daqueles que não te conhecem. Do que será que eu estou falando? Um pouquinho mais à frente, né, no versículo 33, quando Davi fala, não, vocês estão loucos? Eu vou deixar esse rapaz falando mal do meu Deus, falando mal do meu povo, eu vou enfrentar. O que aconteceu? Saul, que era o rei do povo, ele estava lá, ele estava no meio da batalha, ele estava ali com o povo, né, com o exército dele. Quando ele olhou aquele rapazinho eu acredito que ele tem 1,50 m, acho que ele era até menor que eu. Ele olha assim e fala, rapaz, como que um rapazinho desse tamanho vai conseguir enfrentar aquele rapaz da fora? Tanto que ele fala, garoto, como que você vai enfrentar aquele rapaz? Aquele rapaz, ele nasceu, cresceu lutando, e você não era só um simples cuidador de ovelhas, ficava no pasto, era um simples pastorzinho, né? Então ele teve um julgamento, né? um desprezo, até mesmo uma indiferença, pelo tamanho, pela profissão que ele tinha, né? O que ele exercia. Então ele teve um desprezo. 1 Samuel 17:33. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Ele teve um desprezo, ele teve uma... Eu particularmente, pastor, eu já tinha ralado ali. Eu não tinha desistido por causa do Golias, mas meu irmão mais velho vai lá me dar uma pedrada, fala assim, vai lá cuidar das ovelhinhas. Depois vem o rei e fala para mim que eu sou petitiquinho, que eu não vou poder. Eu já tinha desistido, eu já tinha carpido fora. O que o senhor acha? Na verdade são as lutas, né? Que estão tentando fazer Davi desanimar daquilo para qual ele está sendo separado, da qual Deus tem forjado ele. Isso é o forjamento do caráter dele. Ele tem que passar por isso para que ele lá na frente esteja preparado para ser o rei de Israel. Todas as coisas têm um propósito. Isso é super bacana, a gente está pensando, todas as coisas têm um propósito. Pode ver que todas essas coisas aconteceram antes de Davi guerrear com Golias. Antes de ele enfrentar Golias, Deus já estava preparando ele, já estava forjando, mostrando que ele tem que continuar firme. Então assim, mesmo Saul, mesmo o seu irmão Eliabe dando aquela pressão nele, ele continuou firme no propósito. É a mesma coisa que temos fazer com a nossa vida espiritual. Não é porque eu perdi o emprego ou por causa de outra coisa que eu vou deixar de acreditar em Deus. Eu tenho que continuar confiando que Ele é poderoso e que Ele vai fazer. Outra, lute com sua fé bem definida e posicionada. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele não estava preocupado com o que Golias tinha na mão. Ele não estava preocupado qual era o tamanho de Golias, qual era o tamanho do exército dos filisteus. Ele estava firmado, posicionado e definido no que ele tem dentro do coração dele. É isso que nós temos que acreditar. Não importa a circunstância, não importa o tamanho da luta, a forma da luta, o que está acontecendo na sua vida. Você tem que se posicionar e você tem que ter definido quem é seu Deus, o tamanho do seu Deus e o que Ele faz por você. Isso é o que nós temos que ter dentro do nosso coração. Eu não posso, no meio da luta, eu já não sei se meu Deus pode, eu não sei se meu Deus vai me ajudar, eu não sei se meu Deus vai conseguir fazer tudo isso. Cara, Deus está no comando de todas as coisas. Deus está cuidando de todas as coisas. Próximo, quinto, lute primeiro com o seu coração e com sua mente. Versículo 46 e 47, acompanha aí. Hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Davi já tinha no coração e na mente dele que ele ia vencer. Ele já sabia que Deus estava à frente dele. Ele já sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele não entrou na guerra pensando: Deus pode vir me ajudar, Deus pode chegar e me ajudar, Deus vai fazer alguma coisa lá na frente. Não, ele já chegou. O coração dele já estava cheio disso, a mente dele já estava cheia. Eu vou vencer. Deus está cuidando de mim, eu vou vencer. Ele já chegou na luta vencendo. Aí que acontece na nossa vida. Quando chega a luta, a gente já chega desmotivado, desbarrancado. Ah, vou conseguir, não vou passar, mais uma luta, acabei. Davi passou por 2, 3 horas e ele venceu, ele acreditou. O problema é esse, que a gente já chega querendo entregar. Não já vou desistir, vou entregar, vou jogar tudo fora, não vou nem buscar as pedrinhas na beira da represa, não vou conseguir. Não, Davi já chegou com o coração e com a mente cheia, acreditando que ele ia vencer. Toda a batalha começa primeiro na mente. Eu tenho que saber que Deus está à frente, que Deus vai vencer no meu lugar. Não importa a situação, Deus é grande e Ele vence. Todas as suas vitórias ou derrotas em sua vida nascerão primeiro dentro de você. Se você entrar acreditando que você vai perder, amigo, tem que fazer, você vai perder. Agora, se você entrar acreditando que Deus vai vencer para você, você vai vencer. Então você precisa entrar na luta acreditando que você vai vencer. Aí Deus vai começar a forjar o seu caráter, Ele vai forjar a sua fé, Ele vai trabalhar o seu coração nesse momento. Luta contra o seu superior. Depois de tudo isso que Davi passou, por todas essas circunstâncias, teve mais duas que eu queria trazer fora do contexto de Golias, mas que foi muito forte. Primeira, luta contra o seu superior. O seu superior na realidade era Saul. Saul, ele começou a perseguir. Ele começou a perseguir Davi por motivos de ciúmes. Ele ficou enciumado com Davi. Ele começou a se incomodar. Isso fica em Samuel 21. Marca aí que você está buscando, lendo um pouquinho sobre essa história, que é muito bacana. Então Davi ele conseguiu vencer mais em Samuel. Porque eu gosto muito de pensar dessa forma. Davi ele foi ungido antes mesmo de acontecer toda essa história que nós contamos aqui sobre Golias. Mas ele foi empossado como rei um bom tempo depois. Agora vamos pensar um pouquinho. Já pensou, pastor Fernando, você ganha as eleições de prefeito aqui em Piracicaba, mas daqui 30 anos você vai receber a posse? É difícil, cara, é uma situação muito difícil. E nesse meio tempo daí você vê o Samuel
Saul, que era o rei, perseguindo ele, enciumado com ele, louco para matar, para tirar a vida de Davi. Mais uma luta que Davi passou. E a última que eu quero deixar com vocês aí, para a gente poder encerrar e fazer o arremate: a luta contra a sua carne. Essa é a luta mais difícil de se passar. É a luta contra a carne, que foi quando Davi teve um problema com Betseba, né? Betseba, né? Que ele começou a olhar e deixou entrar o desejo na sua vida, né? Isso nós encontramos em 2 Samuel 11. Então essa foi a luta mais difícil, que acarretou mais dificuldades pós-pecado, né, na vida dele. Mas em meio a toda essa história que nós contamos, em meio a todas essas dificuldades contra o seu superior, contra a sua carne, contra a sua família, né, dele se posicionar, ele mesmo assim ele continuou firme, forte, acreditando em quem pode forjar, quem pode trabalhar todo o seu caráter. Eu acho bacana a gente estar pensando, analisando essas duas histórias. A de Josué, que ele, vamos dizer assim, ele pegou uma bucha ou uma bala de canhão, né, que ele estava vindo acompanhando Moisés. Ele já tinha visto muito do que o povo fazia com Moisés, né? A rebeldia, as dificuldades que Moisés teve, né? Tanto que Moisés não entrou na terra prometida mas isso. Carlinhos, eu só queria deixar um versículo para você aí que comprova que Josué teve o seu caráter forjado. No último capítulo de Josué, no 24:15, diz assim: quando eles já tinham entrado ali na terra, ele foi separando as heranças para os filhos de Israel. Olha que interessante. Só quando ele chegou lá, muitas pessoas começaram a se encantar com as coisas que viram lá. Tinha prosperidade, tinha alguns lugares edificados, e Deus tinha mandado destruir tudo para recomeçar de novo. Olha só que Josué, olha o que é um caráter forjado. Ele diz assim, no 14: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Aí ele fala no 15: mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitas. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um caráter forjado. Ali ele mostra que pode estar acontecendo, pode estar caindo o mundo do lado dele. Seja todo, seja o que for, mas eu continuarei servindo ao meu Senhor. É essa palavra que nós queremos deixar com vocês. Não importa o que está acontecendo, não importa o tamanho do que está acontecendo, continue firme nos caminhos do Senhor, continue com o seu caráter forjado, continue com sua fé firmada. Sabemos de tudo que está sendo falado, dessa pandemia, né? De toda essa situação que está acontecendo, mas não importa o tamanho. Sabemos que é no mundo inteiro que está acontecendo, mas a tua fé tem que estar firmada nos caminhos do Senhor. Você tem que estar com a sua mente, com o seu coração, crendo que Deus está no controle, que Deus está cuidando de todas as coisas. Então eu queria deixar essa palavra, nós queremos deixar essa palavra com vocês. Não desanime, não balance, não deixe as informações balançar a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Nós vamos estar encerrando. Eu queria que o pastor Fernando estivesse fazendo mais uma oração, né, para a gente encerrar essa live. Sobre isso, para que nós possamos forjar, aumentar deixar Deus aumentar essa blindagem que Ele coloca dentro do nosso coração. Agradeço a todos vocês que estiveram aí com a gente.
E a você que ainda não aceitou Jesus, deixa aqui uma mensagem para você, que Ele quer também forjar o teu caráter. O caráter de um vencedor, o caráter de um salvo, o caráter daquele que vai morar com Ele na glória. Amém? Fique na paz. Deus e Pai, agradecemos por tudo, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem concedido a cada um do teu povo. Obrigado porque no momento das lutas, das dificuldades, Senhor, sabemos que o Senhor tem moldado o nosso caráter, o Senhor tem forjado o nosso caráter. Nós queremos, Senhor, ao final dessa pandemia, ao final de qualquer outra luta que sobrevier sobre o teu povo, sobre nós, chegarmos no final, Senhor, erguer a bandeira bem alto e gritar bem forte: e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, não importa qual a dificuldade sobrevier, não importa, Senhor, o que vier sobre a vida dos teus filhos, forge o caráter de cada um, Senhor, e que nós possamos sair mais fortes dessa luta, possamos sair mais firmes dessa luta, porque é dessa forma que o Senhor nos prepara. Guarda os teus filhos, fica conosco, abençoa o teu filho Carlinho, abençoa a casa dele, abençoa a igreja da família aqui, abençoa a igreja também Batista Videira no Perdiz, ao pastor Domingos também, a cada irmão que acompanhou essa live, Senhor, seja com cada um, em nome de Jesus. Valeu, muito obrigado, pessoal. Esse foi o nosso movimento freestyle desse sábado. Quero que vocês estejam acompanhando conosco. Se você tem um assunto bacana aí que quer que nós possamos compartilhar nas lives, pode colocar aí nos comentários, pode mandar uma mensaginha para mim, no Instagram, para o pastor Fernando, para a irmã Ana, que nós pegamos aí e trazemos para vocês. Deus te abençoe. O pessoal da Igreja Batista Videira, né, e da família, amanhã temos culto de manhã, temos culto à noite. Acompanhe aí as nossas lives. Deus abençoe, fique com Deus. Tchau, tchau.